Olá, muito boa noite. Estamos no pavilhão municipal de Barcelos. Joga-se hoje o último encontro dos quartos de final da Taça de Portugal. Hockey Clube de Barcelos Braga é o último de 4 partidas. 3 delas já decorreram ao longo desta tarde, à altura em que vamos conhecendo aqueles que são os escolhidos dos dois técnicos, Paulo Freitas e também António Neves. Dizia então que já há 3 finalistas deste troféu, desta Taça de Portugal, partidas que decorreram esta tarde, e passamos já a anunciar aqueles que são os emblemas que vão viajar no final do mês de abril até Tomar para receber a Final Four da Taça de Portugal. Esta tarde o Tomar recebeu e venceu o Famalicense por 4-3, o Sporting recebeu e venceu o Murches por 6-2 e o Futebol Clube do Porto venceu na recepção ao Valongo por 5-1. Que é como quem diz, as 3 equipas que foram anfitriãs nos 3 jogos venceram, somaram pontos e estão, mais do que pontos, naturalmente somaram uma vitória e estão na Final Four da Taça de Portugal. Falta, por isso, saber quem é o quarto emblema a chegar, a carimbar o passaporte para esta competição que vai decorrer, como já o referimos, no final do mês de maio em Tomar, cidade que já há 2 temporadas recebe o início do campeonato, o início da temporada com a Elite Cup. Será agora também palco da Taça de Portugal no que toca à Final Four. Joga-se então aqui Hockey Clube de Barcelos Braga. As equipas que se apresentam aqui com as suas cores habituais, azul e branco. No caso do Hockey de Barcelos, camisola predominantemente branca, calção azul, meia branca. Quanto ao Braga, é exatamente ao contrário. Camisola azul, calção branco e meia azul. As 2 equipas aqui a usarem a mesma cor, não o mesmo tom, mas a mesma cor. Os 2 emblemas fazem neste momento os habituais cumprimentos no interior da pista, entre o Hockey de Barcelos, Braga e também o quarteto de arbitragem. E é pela arbitragem que nós começamos. Os árbitros no interior da pista são eles Pedro Silva e Sílvia Coelho. Na mesa estarão Miguel Torres e Marcelo Cardoso. São então os árbitros deste encontro. Barcelos que procura aqui atingir aquele que é um dos objetivos da temporada, chegar à fase decisiva desta competição. Recordamos até aquelas que foram as palavras do técnico Paulo Freitas no final do último encontro, a falar precisamente aqui na ambição de chegar à próxima fase desta competição. Vimos aqui a roda habitual da formação do Hockey de Barcelos junto à baliza, que mais uma vez fica entregue a Conti Acevedo, campeão do mundo. Volta aqui a assumir a titularidade do Hockey Clube de Barcelos. Dizer que este é o primeiro jogo desta competição a decorrer no pavilhão municipal de Barcelos. O Hockey de Barcelos, que já defrontou, já fez aqui os 32 avos, os 16 avos e os 8 avos fora de portas, joga agora aqui no pavilhão municipal. Começamos aqui nesta altura por conseguir olhar para aqueles que são os escolhidos de Paulo Freitas para principiar esta partida, e também olhamos para os escolhidos de Tó Neves, de António Neves, para o início de jogo. E começamos pela formação do Hockey Clube de Barcelos. Na baliza, já o dissemos, está Conti Acevedo. Em pista estão também Danilo Rampulha com o número 10, com o número 19 Luís Querido, capitão de equipa, com o número 24 Vieirinha e com o número 74 Alvarinho. Quanto à formação,
do Braga. Está na baliza Nelson Magalhães, numa altura em que vemos o apito inicial deste encontro. Dizia então, está na baliza Nelson Magalhães, com o número 10. Em pista está também o capitão de equipa com o número 6, Gonçalo Meira, com o número 8, Diogo Seixas, com o número 24, Vítor Pinto, e com o número 49, Pedro Mendes. Estão apresentadas as duas formações que vão aqui assumir a vontade em chegar à próxima fase da competição. Isto é um jogo não de pontos, mas de vitória. Isto porque são mais do que os pontos, é o triunfo que dita o vencedor, naturalmente, mas que dita aquele que passa à Final Four da Taça de Portugal. Estamos nos primeiros segundos desta partida. Segue a formação barcelense ao ataque. A bola a circular por entre todos os elementos do Hockey Clube de Barcelos. Está lá Alvarinho, tentou finalizar, aqui aproveitando alguma proximidade da baliza de Magalhães. Acabou por não conseguir converter. Nem sequer perigo, se assim se pode dizer, e o perigo chegou do outro lado com uma finalização de Diogo Seixas, ligeiramente descaído à direita, o número 8 a obrigar Conte à primeira defesa da noite. Luís Querido vai jogando com a tabela de fundo em Alvarinho, procura o melhor atleta posicionado, o melhor atleta desmarcado para dar continuidade ao jogo. Rampulha foi o escolhido. Estamos ainda numa fase muito inicial do encontro, praticamente 2 minutos desde o apito inicial no pavilhão municipal de Barcelos, ainda sem grande história nesta partida. É Mena, o capitão de equipa, quem recupera para a formação do Braga. Vai tentar construir o número 6 do emblema bracarense, ele que já jogou no Hockey Clube de Barcelos, saiu há 2, 3 temporadas, se não me falha a memória. Vai jogando no fundo da tabela Vítor Pinto, ou Vítor Hugo, como é mais comumente conhecido, o número 28 da formação do Braga. Recordo que este é o primeiro de 2 jogos no espaço de praticamente 2 semanas entre estas duas equipas. Agora para a Final Four, aliás, para os quartos de final da Taça de Portugal, e depois daqui a 2 semanas para o campeonato. As equipas que se voltam a defrontar. Até lá há ainda jogo da Liga dos Campeões, da WSA Champions League, e também jogo para o campeonato, mas aqui na próxima semana com o Valongo. Esgota-se o tempo de ataque sem que o Barcelos consiga levar perigo à baliza de Nelson Magalhães. E estamos com 3 minutos decorridos, ainda sem jogo, se assim se pode dizer. Atenção, esticada forte de Mena. A bola passou não muito longe do vértice esquerdo da baliza de Conte. Assiste-se a uma casa muito bem preenchida aqui no pavilhão municipal de Barcelos. Recuperação, excelente recuperação por Rampulha, coloca em Vieirinha, finaliza o número 24, ou melhor, tenta finalizar. A bola mantém-se ainda na posse da formação de Barcelos. Alvarinho, Luís Querido, finaliza o capitão. Estamos nos primeiros 4 minutos deste jogo, um jogo ainda sem grande substância, sem grande construção nesta altura. As equipas sabem muito bem que qualquer erro poderá ser fatal, poderá ser crucial para aquele que possa ser o desfecho deste encontro. E por isso, algo cautelosas nesta fase inicial do encontro. Como dissemos, mais do que 3 pontos, porque aqui não há efetivamente 3 pontos. Há sim uma vitória que garante a passagem à meia final, ou como é conhecido, à Final Four da Taça de Portugal, que este ano vai decorrer
na cidade dos Templários em Tomar, depois de ter decorrido, recordamos, na época passada no multiusos de Paredes, aliás, recordo que o Barcelos esteve nesse encontro de Paredes, aliás, recordo que o Barcelos esteve nesse encontro com o Porto na disputa das grandes penalidades, numa partida de loucos, diria na altura, aqui com grande qualidade, grande ímpeto entre os dois emblemas. Mas estamos aqui de olhos postos na partida entre o Hockey Clube Barcelos e Braga, este que é o segundo jogo oficial entre estas duas equipas, já se defrontaram para o campeonato, na altura com a vitória para a formação barcelense por 2-0 com golos, os dois apontados pelo nosso número 24, Vieirinha. Atenção, oportunidade, mais uma oportunidade para a formação barcelense, foi Rampulha a finalizar do lado direito contra o corpo de Nelson Magalhães. Segue a formação bragançense na tentativa de se aproximar da baliza de Conti. Vai Gonçalo Meira, está lá também Pedro Mendes, Vítor Hugo. Aqui numa troca de bola entre os dois jogadores, Diogo Seixas também entra ao barulho, se assim se pode dizer, e está no contra-ataque a formação barcelense, mas é a bola interceptada por Diogo Seixas. E olhamos novamente para o tempo, para falar dos já 6 minutos e meio decorridos, 0-0 no pavilhão municipal de Barcelos. Nem faltas a registar nesta altura da partida. Vai a formação barcelense num ataque rápido, tira Rampulha. Vai a formação barcelense num ataque rápido, Magalhães. Alvarinho à espera de um colega avançado, mesmo assim, finaliza a primeira, finaliza a segunda. Alvarinho à espera de um colega avançado, mesmo assim, finalização de Alvarinho. É quem está neste momento a servir jogo junto à tabela de fundo. Coloca em a posição de finalizar em Vieirinha. Estamos a pouco menos de metade do tempo de ataque, são 17 segundos de tempo de ataque. É ainda a formação barcelense a construir o jogo. Entretanto, o primeiro está pedido por Paulo Freitas. Na altura em que nos aproximamos dos 7 minutos do jogo, a caminho do oitavo, ainda sem a grande oportunidade de golo para as duas equipas. Entretanto, estamos no time-out pedido por Paulo Freitas, o técnico da formação barcelense, aqui algo insatisfeito com o que a equipa foi fazendo até ao momento. Falta de produção, se assim se pode dizer. Estamos com 16:36 para o intervalo, ou seja, jogados estão 8 minutos e meio desde o apito inicial, sem que tenha havido ainda oportunidades para as duas formações. A altura em que também elevam os apoios surgidos da bancada.
Está terminado o time-out, avisa o árbitro Pedro Silva, chama ele e também Silvia Coelho, apela a que os jogadores rapidamente se aproximem do interior da pista para que o jogo seja retomado. Tudo apostos para que assim seja. Ainda 8 minutos e meio jogados, 0-0 no marcador. Quanto a faltas, ainda sem qualquer registro nesta altura do encontro. Está novamente a rolar a bola no Municipal de Barcelos. Zé Meira tenta finalizar ali mais em último esforço do que propriamente em jeito. Rampulha joga ali com atenção, ali uma altercação entre as duas, um toque, não a altercação, mas um toque ali entre dois jogadores. Está a Rampulha caído. Silvia Coelho aproxima-se do número 10 da formação barcelense. Tenta perceber o que se passa ali, à altura em que é assinalada a primeira falta do encontro, praticamente aos 9 minutos, falta para a formação barcelense. E não há ainda súmula deste encontro, nem sequer alterações por parte dos dois técnicos, Paulo Freitas e Tó Neves, para já ainda testar, fazer estudo das duas equipas. Atenção a este contra-ataque da formação do Braga. O Braga que já fez entrar Trabulo nas suas opções. Foi para o lugar de Gonçalo Meira. Foi a primeira alteração do encontro, ainda com 9 minutos e meio, já o dissemos, sem substância esta partida para já. As duas equipas ainda a fazer medições, a palpar o terreno, perdoem-me a expressão, mas é isso que vai acontecendo, porque sabem Ui! A bola ressalta e Luís Querido faz mexer o marcador, finaliza junto ao banco da formação do Braga. O guarda-redes ainda se faz ao lance, mas a bola acaba por fazer um arco e entrar na baliza de Magalhães. Estamos com 15 minutos e 16 até ao intervalo. A formação de Barcelos vence por 1-0, golo de Luís Querido, com uma finalização da esquerda para o interior da baliza de Magalhães. O Luís Querido que tem estado com o stick quente, Gil, que marcou 4 dos 5 golos da formação barcelense no último encontro, aqui no pavilhão municipal de Barcelos, diante do Sporting para o campeonato. Volta aqui também hoje a abrir o marcador para a formação barcelense. Estão decorridos já mais de 10 minutos desde o apito inicial. 1-0, vai vencendo a formação barcelense com o golo de Luís Querido, golo solitário do capitão de equipa. Olhamos também para as faltas, para o marcador das faltas. São 2 para o Barcelos, 1 para o Braga. É o derby minhoto a definir a quarta e última equipa com direito a passaporte para a Final Four da Taça de Portugal. Competição que vai decorrer na cidade de Tomar no último fim de semana de abril. Até lá há que vencer este jogo e garantir esse mesmo passaporte. Recordo que o sorteio vai decorrer na próxima terça-feira à tarde, às 15 horas também, na cidade de Tomar. É lá que vai decorrer o sorteio e já sabemos que estará as equipas do Tomar, anfitrião por acaso, mas também Sporting, Futebol Clube do Porto e a ver vamos, OK de Barcelos ou Braga, é a última equipa a chegar à Final Four. Entretanto, a terceira falta para a formação do Braga, que soma aqui
Então a terceira falta na partida, são duas para a formação barcelense, à altura em que Paulo Freitas também se prepara para fazer a primeira alteração. O técnico da formação barcelense prepara-se para colocar em pista Miguel Rocha, ele que também marcou, de resto no último encontro diante do Sporting, marcou um dos 5 golos, porque os outros, os 4, tiveram assinatura do capitão de equipa. Entretanto, preparamos-nos para chegar ao miolo desta primeira parte. Estão decorridos já 13 minutos, ultrapassamos agora a barreira desses 13 minutos e faltam por isso então jogar-se esses 13 minutos. Estamos praticamente então no miolo desta primeira parte. 1-0 é o que vai valendo para já na vantagem à formação barcelense. Uma casa que não está cheia, este pavilhão municipal de Barcelos, mas está aqui numa casa muitíssimo bem composta para o Hockey Clube de Barcelos. Tenta finalizar Pedro Mendes, a bola acaba interceptada por um homem do Barcelos. Entretanto, Paulo Freitas fez sair Alvarinho, entrou Miguel Rocha, troca por troca na equipa barcelense. E prepara-se Tom Neves para fazer nova alteração. Tem mais um homem já de pé no banco de suplentes. Também Paulo Freitas se prepara para fazer a sua segunda alteração. É André Centeno, o número 22, quem está já de pé no banco de suplentes, a receber as últimas indicações do técnico Paulo Freitas. Estamos com mais de 13 minutos jogados, faltam 11 minutos e meio, pouco mais, para finalizar este primeiro tempo. Portanto, ainda há muito hockey em patins para se assistir. Atenção, a quarta falta para a equipa do Braga. Time-out pedido por Tom Neves nesta altura. E sai Vieirinha para a entrada de André Centeno nas opções de Paulo Freitas. Também na equipa de Tom Neves há nova alteração com a entrada do número 7, Tiago Sanches. Está tudo a postos para o retomar desta partida no Municipal de Barcelos. 13 minutos e meio já decorridos, 11 e meio por isso para se jogar nesta primeira parte. 1-0 é o golo de Luís Querido que vai dando a vantagem à formação barcelense. O número 19 que marcou ao minuto 15 e 16 para o intervalo. Atenção, parece ter subido de
intensidade a partida no Municipal de Barcelos. Está lá Diogo Seixas e Miguel Rocha. Segue Trabulo na esquerda, aliás. Diogo Seixas. O jogo mais direto agora do Braga. Sanches a finalizar de muito longe. Centeno. Luís Querido. Rocha. Centeno novamente, Rocha finaliza, atira de primeira ao número 44, sem perigo à baliza de Magalhães. Atenção, tentava reagir rápido o Braga, felizmente a bola saiu ao lado da baliza de Conti. Rampulha, Centeno novamente, circulação de bola mais rápida agora entre as equipas e ultrapassamos a barreira dos 15 minutos decorridos. Atenção a este contragolpe do Braga, recuperação ali por Sanches. Acabou por não conseguir levar a sua intenção até final. Altura em que Tó Neves se prepara para tirar Vítor Hugo para a reentrada de Gonçalo Meira. Luís Querido coloca na frente em Miguel Rocha. Faz um compasso de espera, o número 44 à espera de um colega. Oito minutos e 40 e alguns pauzinhos para se jogar. 1-0 vai valendo à formação barcelense o golo de Luís Querido ao minuto 15 e 16 segundos até ao apito para intervalo neste encontro. Luís Querido tenta finalizar, acaba por não conseguir converter da melhor forma. Estamos com 8 minutos para chegar na Catedral do Hóquei, ainda muito tempo, 1-0. Vai valendo à formação barcelense o golo de Luís Querido, numa altura em que Paulo Freitas se prepara para a nova alteração. É Zé Pedro, subcapitão, quem está junto ao pórtico de entrada. A ver, vamos quem será o substituído. Entretanto, Tó Neves faz sair Diogo Seixas para a reentrada de Pedro Mendes. Recordo que na formação barcelense, desde o apito inicial, mantém-se em pista, como jogadores de pista, naturalmente, Luís Querido e Rampulha. Já foram substituídos Alvarinho e Vieirinha, respectivamente por Miguel Rocha e André Centeno. Quanto à formação do Braga, também já fez rodar alguns elementos, já fez sair e reentrar alguns jogadores. Ataca o Barcelos, tenta finalizar Miguel Rocha depois de uma construção de Rampulha. Insiste a formação barcelense sem sucesso junto à baliza de Magalhães. Entretanto sai Luís Querido para a entrada de Zé Pedro. Nova troca por troca nas opções de Paulo Freitas. Vai insistindo a formação barcelense, 6 minutos e meio para o intervalo.
quer chegar a mais algum conforto, mas atenção, é preciso finalizar e rápido, porque o tempo de ataque vai terminar, termina. Finalização de, atenção, de Zé Pedro. Do outro lado foi Sanches a tentar testar os reflexos de Conte. Boa defesa do número 1 da baliza barcelense. Entretanto, o segundo time-out pedido por Paulo Freitas, numa altura em que o técnico da formação barcelense se prepara para pôr novamente em pista o número 24. Menos de 6 minutos é o tempo restante para se jogar nesta primeira parte. Aproveitamos para olhar para as faltas. São 3 para a formação de Barcelos, 4 para o Braga. Finaliza Rampulha, defesa de pronto de Magalhães. Nova esticada de Barcelos para sapatada do guarda-redes da equipa visitante. Numa altura em que se intensificam os apoios dos adeptos, Rampulha e também, parece-me, Trabulo ali tocados no chão. O número 10 e o número 7 da formação do Barcelos e do Braga, respectivamente. Cumprimentam-se os dois jogadores e parece estar tudo bem. Levantam-se. Rampulha é rendido, é o último dos 4 jogadores de pista a sair. Agora para a reentrada de Vieirinha. Barcelos que vai jogar estes 4 minutos e 40 que restam desta primeira parte com Zé Pedro, Vieirinha, André Centeno e Miguel Rocha, os jogadores que começaram todos eles no banco, à exceção de Vieirinha. Começaram no banco e estão agora no interior da pista. Na baliza mantém-se Conti a saber do quanto à formação do Braga. Está no interior das 4 tabelas Trabulo, Gonçalo Meira, também Pedro Mendes e para finalizar com o número 7, Tiago Sanches. Estão então desde o apito inicial Meira e Pedro Mendes, não desde o apito inicial, porque já saíram, mas já reentraram. Mas são os únicos que principiaram a partida e que estão de regresso às opções de Toneves para estes 4 minutos e meio, 4 e 40 vá, que faltam ainda para se jogar nesta primeira parte. Termina o time-out pedido por Paulo Freitas, o técnico da formação barcelense, a chamar novamente a si os seus 5 jogadores para novas indicações. Recordo então que foi o segundo time-out pedido por Paulo Freitas. Houve um para já pedido por Toneves. Tudo apostos para o reatar do encontro. Vai soar novamente o apito pelo árbitro Pedro Silva. Bola na construção de ataque da formação bracarense. Toneves prepara-se para nova substituição. A ver, vamos quem fará sair para refrescar a equipa. Trabulo, Zé Pedro. Meira tenta finalizar de primeira e depois na recarga. Defesa de Conti na perfeição. É o Barcelos agora na construção, menos de 4 minutos. Vieirinha, Miguel Rocha. Vieirinha novamente, André Centeno em posição mais recuada.
Procura ainda chegar ao novamente. Ui! Ele tenta, ele consegue. André Centeno, número 22, atira de longe, novamente junto ao banco da formação bracarense, para o fundo da baliza de Magalhães. Estamos a 3 minutos e 27 para o final. Barcelos 2, Braga 0. Agora vai-se assistir, certamente, a um jogo ainda mais direto da formação do Braga. Nestes 3 minutos e 15 que faltam até ao intervalo, vai insistir, carregar mais a formação bracarense para tentar minimizar esta desvantagem de 2-0 que soma nesta altura. A altura em que Tó Neves faz o pedido do seu segundo time-out. Contra-ataque da formação bracarense, é a bola interceptada, estava em Pedro Mendes, é interceptada por Zé Pedro. Acaba Gonçalo Meira por conseguir reduzir. Resposta rápida do Braga aos 2:42 por Gonçalo Meira, tira de longe o número 6 da formação bracarense, acaba por atirar então de longe para o fundo da baliza do Hockey de Barcelos. Resposta praticamente em meio minuto, 40 segundos mais precisamente do Braga. Estava em desvantagem de 2-0, reduziu para a desvantagem pela margem mínima a quase 3 minutos do intervalo. A altura em que Tó Neves já tinha pedido antes mesmo do intervalo, antes mesmo do golo, perdão, o time-out, acabou agora por, com o golo, ser ocasião para a paragem da partida e o regresso dos jogadores até junto das respectivas formações, até junto dos bancos. Está novamente tudo a postos para o reatar da partida, para os 2 minutos e 40 que faltam até ao final. Soa o apito, o árbitro do encontro. É retomada a partida no Municipal de Barcelos. André Centeno, Zé Pedro, Vieirinha e também Miguel Rocha. As opções de Paulo Freitas nesta altura. Quanto a Tó Neves, tem pista Gonçalo Meira, Tiago Sanches, também Pedro Mendes e a finalizar as opções está lá com o número 28, Vítor Hugo. Gonçalo Meira, Sanches, Pedro Mendes, Meira novamente, é o Braga no ataque à baliza de Conti. Vítor Hugo. Atenção a esta construção, a perigosa do Braga, foi Sanches a colocar em posição de Cunha. Estava lá Vítor Hugo para finalizar, sorte do Barcelos, que o número 28 não acertou como devia na bola. Entretanto, o Tó Neves prepara-se para a nova alteração, a ver vamos quem será o escolhido do técnico do Braga para terminar este encontro. Estamos a menos de 1 minuto e meio até ao ponto final nesta primeira parte. Atira Miguel Rocha para a defesa fácil de Magalhães. É Pedro Mendes, parecia ele que se dirigia à saída, não será. A ver, vamos se será Sanches, parece-me o número 7, pelas indicações que vou tentando perceber do banco.
Entramos nos segundos finais, nos 50 segundos finais deste encontro, no que toca à primeira parte. A bola está para já na posse da formação barcelense. Tenta finalizar o Barcelos, vai fazendo também alguma gestão de tempo. 30 segundos para finalizar o encontro nesta primeira parte, 20 de tempo de ataque. Atira Miguel Rocha sem conseguir converter. Estamos a 15 segundos para o apito final. Atenção, é Pedro Mendes, aliás, atrasa para Sanches, Meira. E vai soar o apito no Municipal de Barcelos. Termina a partida no que toca a esta primeira parte. O Barcelos vai para intervalo a vencer por 2-1 pela margem mínima. Marcaram para a formação barcelense Luís Querido e Centeno aos 15 minutos e 16 e aos 13 e 27 para intervalo. Respondeu e reduziu o Braga aos 2 e 42 também com uma finalização de longe desta feita de Gonçalo Meira, o capitão de equipa do Braga, também a marcar neste encontro. Está feito o resumo desta primeira parte, 2-1 então no marcador. Falta apenas dizer o que nos reserva as faltas. São 3 para o Barcelos, 4 para o Braga. Tudo dito nesta primeira parte. Regressamos dentro de alguns minutos até ao segundo tempo. Até já.
Saber se será o Braga ou o Barcelos a última equipa com bilhete até à cidade dos Templários. Olhamos para os números do primeiro tempo. A formação barcelense que foi para intervalo a vencer pela margem mínima por 2-1 golos para a formação barcelense de Luís Querido e Centeno. Quanto à formação do Braga, acabou por reduzir pouco depois do 2-0 por Gonçalo Meira. Olhamos agora para as opções dos dois técnicos no interior da pista. A formação barcelense, na formação barcelense, Paulo Freitas fez alinhar o mesmo 5 com que principiou o encontro, que é como quem diz, Conti na baliza, Luís Querido, Vieirinha, Rampulha e Alvarinho nas suas opções. Quanto à formação do Braga, Tó Neves também não fez alterações e estão em pista na baliza Nelson Magalhães. No interior estão também Diogo Seixas com o número 8, Pedro Mendes. Está lá também Vítor Hugo e há, ele sim, uma substituição para o lugar de Gonçalo Meira. Entrou Trabulo, número 4, o jovem número 4 do emblema bracarense. Estão a decorrer os primeiros segundos desta segunda parte, ainda sem números alterados do primeiro tempo. Vieirinha, Luís Querido, ele que marcou o primeiro dos 2 golos para a formação barcelense, tirou de longe junto ao banco do Braga. A bola fez um ressalto no stick de Magalhães e acabou por entrar na baliza do Braga. Atenção, segue Diogo Seixas, seguia, coloca atrás em Pedro Mendes, Trabulo na esquerda, Pedro Mendes novamente. Tenta circular a bola à formação do Braga. Intercepção por Luís Querido. Contra-ataque rápido da formação barcelense. Rampulha. Era bonita a intenção de Rampulha, colocou em a posição de frontal à baliza de Magalhães, estava lá Alvarinho, acabou por não conseguir acertar da melhor forma. Do outro lado, atenção, finalização de primeira à baliza de Conti, defendeu para cima o número 1 argentino. Rampulha, Luís Querido novamente, Luís Querido, Alvarinho, atenção ao tempo de ataque, são menos de 15 segundos, Alvarinho atira e Alvarinho marca o número 74, o melhor marcador da formação barcelense, assina também um golo nesta partida diante do Braga. Olhamos para os minutos, são 20 minutos e 58 até ao apito final. Ok de Barcelos 3, Braga 1, golo último apontado por Alvarinho. Bola a meio da pista. Oportunidade também para que a Conti se aproxime do banco, ali para a limpeza do capacete, está tudo a postos. Para o reatar do encontro. Soa novamente o apito pela árbitro Silvia Coelho.
Luís Querido, Rampulha, tenta conduzir em velocidade rápida o número 10. Toca ali subtil de Alvarinho. Volta a formação barcelense a estar em vantagem de 2 golos. Tenta ainda construir ataque da melhor forma. 20 segundos de tempo de ataque. Estava Vieirinha em posição frontal à baliza de Magalhães. Acaba por se atrapalhar e não finalizar da melhor forma. Ei, Jesus, era perigo, é perigo ali à baliza de Conti. Jogada combinada entre o Diogo Seixas e Vítor Hugo. Jogo com mais intensidade nesta altura. É novamente o Braga a tentar fazer a mesma jogada, construir pela esquerda, colocar depois ao segundo poste. Teve de se esticar Conti para evitar o perigo. Quarta falta para a formação barcelense, primeira nesta segunda parte, altura em que Toneves tira Trabulo e coloca Gonçalo Meira nas suas opções. Estão decorridos 5 minutos e 20 segundos desde o apito inicial para esta segunda parte. Vai vencendo a formação barcelense por 3-1, golos de Luís Querido e também de André Centeno no primeiro tempo. Quanto à segunda parte, marcou nesta altura Alvarinho. Insiste a formação do Braga, jogadas rápidas, 2-2, atira de gás, atira forte Alvarinho, aliás, atira forte Vieirinha depois de passe de Alvarinho. Defesa rápida também de Magalhães, a bola acabou por sair das 4 tabelas. Finaliza Rampulha, sapatada de Magalhães a evitar males maiores para a baliza bracarense. Vieirinha, Rampulha, um jogo com mais intensidade nesta segunda parte, ligeiramente mais ativo, também assim seria de se esperar, depois de uns minutos longos iniciais para as duas equipas se entenderem e perceberem aqui, também fazerem uma análise ao adversário e verem onde podiam arriscar, o que é que poderiam esperar. Ui, Alvarinho ali recebe ali meio que atabalhoado de Vieirinha e aumenta a vantagem. Estamos com 18 minutos e 29. Ok de Barcelos 4, Braga 1. Golo de Alvarinho assistido por Vieirinha. Acaba por estar até surpreendido, mostrou alguma surpresa o número 74 na recepção daquela bola ali na cara de Magalhães. Recebeu, finalizou, aproveitou, não disse que não à benesse dada por Vieirinha. E apontou o segundo da conta pessoal nesta partida, o quarto para a equipa barcelense. Dizia então que depois de uma primeira parte um bocadinho mais amorfa, com as duas equipas a não quererem assumir grandes protagonismos, ainda em leituras mútuas, acabou depois o Barcelos por conseguir abrir o marcador, aumentar a vantagem para 2 golos. Rapidamente, já no final da primeira parte, o Braga respondeu rapidamente ao segundo golo da formação barcelense. E foi então com esse resultado de 2-1 que as equipas foram para... Ui, Alvarinho está endiabrado e atira agora ao ferro da baliza de Magalhães. Entretanto, time-out pedido por Toneves, à altura em que a formação barcelense é apontada, a quinta falta. Time-out então pedido por Toneves, o primeiro nesta segunda parte. Estamos com 7 minutos e meio decorridos desde o apito inicial para este segundo tempo. O Barcelos, que foi para intervalo a vencer pela margem mínima, soma agora mais 2 golos e está em posição
ligeiramente mais confortável nesta segunda parte. Vence agora por 4-2. Há ainda, no entanto, muito hóquei em patins para se assistir. São mais de 17 minutos e meio até ao apito final deste encontro. Está já novamente em jogo a formação barcelense, que está novamente aqui em jogo, a jogar em hóquei de Barcelos e Braga. Vitória para já, vantagem, não vitória, mas vantagem da formação barcelense por 4-1. Pedro Mendes tenta o Braga aqui numa resposta mais direta por Diogo Seixas, ali descaído à esquerda, finalizar a baliza de Conti. Meira tenta colocar junto ao segundo poste. Estava lá Vítor Hugo, defesa rápida de Conti. Rampulha. Vieirinha. Alvarinho, autor de 2 dos 4 golos da formação barcelense. Rampulha na direita. Atira de primeira Alvarinho, na recarga tentou chegar Luís Querido, sem sucesso, o capitão da formação barcelense. Entretanto, estão jogados praticamente 9 minutos desde o apito inicial para esta segunda parte. É o Braga a tentar reduzir o prejuízo de 4-1 no marcador. Três segundos para finalizar o tempo de ataque. Acaba o Braga por atirar num último fôlego do tempo de ataque. É o Barcelos quem segue na construção do jogo. Aproximamos-nos dos 10 minutos jogados nesta segunda parte. 4-1, vai vencendo a formação barcelense. Olhamos novamente para as faltas. São 5 para o Barcelos, 4 para a formação de Braga. Rampulha, Luís Querido, novamente a Rampulha. Luís Querido atira, a bola acaba interceptada por Diogo Seixas. Finaliza Vítor Hugo contra a tabela de fundo. Vieirinha. Guia o esférico mais de metade. Ui, era bonita a construção, a ideia era extraordinária. A condução de Vieirinha. Estava isoladíssimo Alvarinho. Tudo pronto para o terceiro. Acabou por não segurar a bola da melhor forma. Estão jogados mais então de 10 minutos desta segunda parte. Insiste Vieirinha. Estava ali. Acabou desarmado por Gonçalo Meira. Agora com mais quedas dentro de pista para as duas equipas.
À altura em que Paulo Freitas faz a primeira alteração nesta segunda parte, sai Luís Querido para a reentrada em pista de André Centeno. Vieirinha, Rampulha, Centeno. Rampulha novamente. Ele também tem mostrado uma grande forma, o número 10 da formação barcelense. Fez-lhe bem a viagem até ao Mundial na Argentina. Rampulha veloz, tenta chegar à baliza de Magalhães, tentava colocar em Alvarinho o matador para finalizar. Insiste a formação barcelense, agora já com um diferencial qualitativo maior entre as duas equipas. Vai insistindo a formação barcelense, agora mais atacante, mais finalizadora. Insiste, persiste a formação de Barcelos, com mais, agora sim, mais posse de bola, um diferencial mais acentuado entre as duas equipas. Atenção, era uma... Ele conseguiu. A jogada foi de Vieirinha, a finalização de Alvarinho. Extraordinário golo para a formação barcelense. Mais um. Ok de Barcelos, 5. Braga, 1. Estamos a 12 minutos e 59. Alvarinho aqui a fazer o hat-trick, o terceiro golo da conta pessoal. Segue agora Sanches nas opções também de Toneves. Vai intensificar o encontro. Atenção, Centeno atira para a finalização. Defende Magalhães de primeira. Atenção, sexta falta à formação barcelense, altura em que Paulo Freitas se prepara então para chamar até si os seus jogadores. Faz pedido de time-out, sai Vieirinha, entra Zé Pedro. Faz aqui uma troca da formação da equipa, aliás, uma troca nas suas opções. Estamos praticamente a meio desta segunda parte. O Barcelos que vai vencendo por 5-1 e ambiciona assim chegar, está mais perto de chegar à Final Four da Taça de Portugal. Jogo que vai ser, ou melhor, final, que vai ser disputada na cidade dos Templários no final do mês de maio. O sorteio desta Final Four vai ser decidido na próxima terça-feira às 15 horas. Está novamente a jogar-se. No Municipal de Barcelos, 12 minutos até ao final desta partida. Vence a formação barcelense por 5-1. Golos de Luís Querido, Centeno na primeira parte e os 3 depois no segundo tempo, que vão dando conforto à formação barcelense, apontados por Alvarinho.
mais intenso, mais bola lá, mais bola cá nesta altura. Recordo que o Barcelos terá um jogo intenso nesta altura, aliás, uma semana intensa de jogos. Joga hoje, quinta-feira, e depois volta à pista domingo. Joga hoje para a Taça de Portugal. Quinta-feira vai jogar o jogo número 5 da WSL Champions League, da Liga dos Campeões. Viaja até ao país vizinho de Espanha, ao reduto do Desportivo de Reus. Um jogo em que só a vitória vai interessar à formação barcelense. Só assim poderá continuar a sonhar com a continuação na prova. Dizer então que são 3 pontos fundamentais, aqueles que Barcelos terá que somar no Desportivo de Reus na próxima quinta-feira. Este dizia então que é uma semana de intensos jogos. Joga hoje, na quinta-feira já o referimos, e depois domingo recebe o Valongo às 16 horas, às 4 da tarde, para o regresso ao campeonato. Estamos com um pouco mais de 10 minutos para se jogar ainda nesta partida. Barcelos, que fez agora nova alteração, tem no banco 3 dos jogadores que principiaram este encontro, quer na primeira, quer na segunda parte. São eles Luís Querido, Alvarinho e Vieirinha. Em pista estão Miguel Rocha, André Centeno e Zé Pedro. Permanece ainda em jogo Rampulha. Trabulo é ali interceptado por Rampulha. Coloca em Centeno, atira a finalizar o número 22, sem sucesso. Defesa de Magalhães. Chegamos aos 15 minutos jogados, faltam por isso 10. Muito jogo ainda para se assistir neste Municipal de Barcelos. Tenta ali Sanches finalizar. Contra-ataque da formação barcelense. Estão lá 3 homens de Paulo Freitas. Desceram agora todos os jogadores, ou subiram, dependendo de quem ataca ou defende. Tó Neves acaba também por colocar em pista o número 19, Tomás Krosek. O jovem também a ser opção de Tó Neves neste encontro. Recordo que estas equipas voltam a encontrar-se no final do mês para o campeonato no Braga Hockey de Barcelos. Sai agora Rampulha, reentra Vieirinha, parece-me sim, reentra o número 24, perdão. Sanches. Pouco mais de 8 minutos para se jogar no Municipal de Barcelos. Trabulo. Entretanto, Tó Neves prepara a nova alteração. André Centeno atira o número 22, a bola passa não muito longe do poste direito, da forma como defende Magalhães, termina na tabela de fundo.
Zé Pedro, Centeno. 7 segundos de tempo de ataque a gerir. Também a formação barcelense tenta colocar em... Tentava colocar em Miguel Rocha. Vai trocar Toneves, o jovem Tiago Sanches. Reentra em pista com o número 57, Ruben Pereira. Aqui Toneves a fazer também uma a gestão dos seus jogadores e a permitir que todos eles tenham tempo de jogo nesta partida. Este que, à partida, será o último jogo da Taça de Portugal em que o Braga está presente. Isto olhando para o resultado que se vai afigurando nesta altura, 5-1 para a formação barcelense. É certo que estamos a falar ainda de muito tempo, praticamente 6 minutos para se jogar, mas a verdade é que vamos vendo já algum diferencial entre as duas equipas e acreditamos e queremos acreditar que o Barcelos vai manter a toada ofensiva e carimbar a passagem à Final Four desta competição. O Braga que ainda não conseguiu converter, capitalizar nenhuma das suas investidas nesta altura. Foi para intervalo com um golo, com 4 faltas e é assim que se mantém neste encontro. Quanto ao Barcelos, já cometeu mais 3 faltas e apontou igual número de golos. Isso sim é mais relevante, já apontou por 3 vezes. Foi Alvarinho, o homem chamado a intervir, apontou 3 golos, aqueles que vão dando uma vantagem mais confortável à formação barcelense. Quinta falta para a formação do Braga. Trabulo. Tentava o jovem número 4, acabou por facilmente ser desarmado por Vieirinha. Karozek. Vieirinha tentava chegar à baliza de Magalhães, rapidamente também interceptado pelo homem visitante. Entretanto sai Trabulo para a reentrada em pista de Vítor Hugo na formação do Braga. Paulo Freitas faz o segundo pedido de time-out neste encontro. O técnico da formação barcelense aqui a chamar novamente a si os seus jogadores. Aguarda-se a interrupção de jogo e vai acontecer agora para que os dois emblemas possam juntar todos os seus elementos. Correm então os jogadores até às tabelas, aos respectivos bancos. Estamos com pouco mais de 4 minutos e meio até ao ponto final nesta partida. A formação barcelense que vai vencendo por 5-1. Golos de Alvarinho no segundo tempo, 3 golos assinados por Alvarinho. Mas a verdade é que a formação barcelense já seguia para intervalo a vencer por 2-1. Golos de André Centeno, o segundo, e de Luís Querido na primeira vez, aliás, da primeira vez na abertura do ativo neste encontro. Está novamente tudo a postos para o reatar desta partida. Entramos para os 4 minutos e meio finais no Municipal de Barcelos. Vamos ver como gera estes 4 minutos finais Paulo Freitas. Se fará, por exemplo, a entrada de Tiago Pinheiro, jovem da formação que tem sido chamado às opções da equipa principal. Isto atendendo ainda à lesão de Darío Jiménez, ou até de Joca, ele que é o guarda-redes suplente da formação barcelense. Centeno tentava ali fazer o bis da conta pessoal.
Atirou ali, ui, Jesus, atirou ali muito perto do poste esquerdo. Do outro lado, resposta de Korosek, defesa muito perspicaz de Conti. E estamos com 3 minutos e 33 segundos. Vítor Hugo, Ruben Pereira, Pedro Mendes, Korosek, circulação de bola entre todos os homens da formação do Braga. Ui, atira, sim, acho que nem Conti havia. Centeno, Zé Pedro, Miguel Rocha. Entramos na reta final deste encontro, são menos de 3 minutos para se jogar. Insistem as duas equipas em acreditar que podem fazer ainda mais nesta competição. Estamos com 2 minutos e meio até ao apito final neste encontro. Vence a formação barcelense por 5-1. Entretanto, o Toneves faz nova alteração. Estamos a menos de 2 voltas ao relógio para terminar esta partida. 1 minuto e meio até ao apito final. Aplaudem os adeptos, entusiasmam-se os adeptos nesta crença em que a vitória já não fugirá à formação barcelense. E sabemos todos que 1 minuto e meio são ainda muitos segundos para se jogar, mas a verdade é que parece-me que já nada se alterará nesta eliminatória, que o Barcelos vai somar uma vitória que lhe irá garantir o acesso. E também Vieirinha aponta antes do apito final. 1 minuto e 6 segundos. É a Vieirinha também a apontar neste marcador, a fazer o gosto ao stick e de facto a sair e a entrar o jovem Tiago Pinheiro. Também ele a ser opção de Paulo Freitas neste minuto que falta. É a nova experiência, nova oportunidade que Paulo Freitas dá aqui à formação, não é? Ele que já tinha jogado, volta aqui a ser opção e vai ganhando calo, vai ganhando experiência para conduzir em frente na sua formação e no seu crescimento enquanto atleta e enquanto atleta pelo hóquei de Barcelos. Estamos nos 30 segundos finais. Recordo que o hóquei de Barcelos volta a jogar na próxima quinta-feira para a WSA Champions League. De frente às 20 horas o Desportivo de Reus. Será um Desportivo de Reus hóquei de Barcelos. Ronda 5, aliás, jogo 5 da fase de grupos. E depois volta a jogar em casa no domingo diante do Valongo para o campeonato nacional. Está finalizado o encontro, está terminada a partida no Municipal de Barcelos. Vitória, aliás, para a formação barcelense por 6-1. Vitória categórica da formação barcelense. Golos de
Luís Querido, Centeno e também Alvarinho. E agora nesta reta final de Vieirinha, os marcadores da formação barcelense, responsáveis pela formação, pelos golos nesta vitória diante do Braga. Estão, por isso, convocados todos os adeptos da formação barcelense para, no final de abril, rumarem até Tomar. É lá que vai disputar-se a Final Four da Taça de Portugal. Recordo que o sorteio acontece na próxima quarta-feira, a partir das 15 horas. Aliás, terça-feira, não quarta, terça-feira a partir das 15 horas, assim é que é. Acontece então o sorteio para esta Final Four. Entretanto, intensificam-se os aplausos e os incentivos. É o barulho, a festa que vai surgindo das bancadas. Vamos olhando e acompanhando os cumprimentos finais das duas formações. OK de Barcelos 6, Braga 1. Vitória categórica da formação barcelense, um jogo que não teve direito a bolas paradas nesta partida. Golos todos eles, os 7 marcados de jogo corrido. Cumprimentam-se nesta reta final as duas equipas e vai-se vendo na imagem também a Darío Jiménez, ele que festeja de fora esta passagem da formação barcelense e que estará, acredita-se, para breve o seu regresso às opções de Paulo Freitas. Vão aproximando-se os jogadores uns dos outros para a roda final, se assim se pode dizer, para os cumprimentos finais. Não sem antes os cânticos e depois a saída para os balneários. Aplausos últimos à formação do Braga, digna vencida neste encontro. Cumprimento também a final no interior, bem no centro da pista da formação barcelense. É isso que vamos vendo agora. Quanto a nós, deixamos-vos com os cânticos finais, com as despedidas finais, certos de que iremos regressar dentro de alguns minutos para depois ouvir os protagonistas deste encontro. Vamos deixar com a festa até ao final desta transmissão. Até já!